Oi, gente. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos e eu sou jovem multiplicadora do Centro da Juventude de Viamão. Para quem não conhece, o Centro da Juventude é um projeto social financiado pelo BID e que atende jovens de 15 a 24 anos com cursos e oficinas totalmente gratuitos. Atualmente, quem administra o CJ Viamão é o Instituto Besouro. Eu posso garantir para vocês que é maravilhoso, e tanto para mim quanto para muitos jovens. Eu não vou enrolar muito, né? Porque hoje o principal assunto da nossa live é chakras e suas funções. Antes de chamar nossas convidadas, eu quero contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o Reiki, né? Porque particularmente eu não conhecia o Reiki antes do CJ. De verdade, eu nunca tinha ouvido falar no que era o Reiki. E no CJ eu me inscrevi e lá eu tenho duas mestres Reiki, que são a Lu e a Márcia, que são duas pessoas sensacionais. São mulheres que eu admiro muito e que passam uma energia super positiva. Enfim, o Reiki, ele é uma terapia energética. E eu não sei o que falar, porque eu sempre acreditei muito nessa questão de energia. E agora eu vejo que isso realmente é real, sabe? Quando a gente aplica Reiki ou quando a gente recebe, a gente tira um peso de cima das nossas costas, a gente se sente super tranquilo e super bem. Então essa é a minha experiência com Reiki, né? Eu acho que posso dizer que mudou muito na minha vida, porque diminuiu muito a minha ansiedade, sabe? O meu medo. Eu tô muito nervosa agora, então desculpa se eu falar alguma coisa errada, mas assim, quem se interessa por esse assunto, eu aconselho que procure mais sobre, porque é uma área que tem diversos assuntos super interessantes, né? E eu espero que vocês gostem dessa live, né? Então, para não incomodar muito, né, e não enrolar muito, eu vou chamar minhas convidadas, né? E eu convido elas a se apresentarem. Oi. Oi. Então, eu sou Luciane Bueno, sou uma das mestres, uma das professoras que está à frente dessa oficina aqui no Centro da Juventude de Viamão. E como a Ana falou, o Reiki, ele é uma técnica energética, uma técnica japonesa, né, de cura. Quando a gente fala em cura, depois a professora Sarita vai poder falar melhor para nós, é num sentido muito amplo, né? A gente nem vai entrar num debate nada a nível de... quando a gente pensa em cura, às vezes a gente pensa em algo milagroso e não é. E ao mesmo tempo porque como a Ana falou, diminuiu minha ansiedade. Isso já é um pequeno milagre que acontece no nosso dia a dia. E enfim, é isso, a gente fica o meu convite, né? Para quem quiser conhecer, para o jovem que quiser também, assim como a Ana, entrar nessa caminhada de autoconhecimento, nós estamos à disposição, estamos aí com a oficina com muito amor e carinho, e principalmente trazendo professores que são os nossos professores, para dividir com vocês, como a professora Sarita agora, e eu deixo para ela se apresentar, e a turma toda sua, professora. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Sarita. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade do convite das meninas, né? Eu sou terapeuta floral, sou massoterapeuta e sou reikiana também, tá? Então, assim, as meninas começaram falando sobre o reiki, né? Sobre a energia. E quando a gente começa a colocar o pé no autoconhecimento, muda o sentido da gente ver as coisas, completamente. Porque a gente começa a entrar numa área para a qual no nosso cotidiano a gente nem sabe que existe ou não se importa com ela, né? E os ensinamentos que nos vêm a partir do momento do autoconhecimento, eles vão nos trabalhar como um ser completo e um ser integral. Ou seja, nós somos energia condensada na matéria, né? Energia que habita aqui no planeta um corpo físico temporário, momentâneo. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão dos chakras, a energia sutil desses chakras e como eles se comportam na nossa vida física, né? Quer fazer a pergunta, Ana? Começar? Vamos começar, né? O que são os chakras, então?
os chakras, a palavra chakra, ela vem do sânscrito, que é a língua falada na Índia, é um dos idiomas da Índia, que a Índia tem vários idiomas, né? E esses ensinamentos vêm da Índia para o Ocidente, vêm do Oriente para o Ocidente, a parte energética que nós vamos estudar, tá? A palavra chakra ou chakra, como muitos chamam, simplesmente significa roda ou disco giratório. Tá? Que eles se encontram aonde? Eles se encontram na contraparte sutil do nosso corpo, mais precisamente no nosso duplo etéreo, que é o corpo energético logo junto através das nossas glândulas endócrinas, ou seja, então é o ponto onde se encontra a energia material física com a energia sutil, tá? Isso é chakra. Tá? E existem assim, são muitos e muitos chakras, são mais de 300 pontos energéticos que a gente tem no nosso corpo. Tá? Mas comumente se usa os 7 chakras chamados de 7 chakras principais, tá? Que são aqueles que têm uma atividade maior na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Tá? Sim. Então nós vamos começar explicando então o primeiro chakra, tá? Se ele puder colocar a imagem lá para nós, ver a posição deles. Isso, ali. Então, assim, nós vamos iniciar de baixo para cima no corpo. Nós vamos começar ali com o chakra vermelho ali, que é o chakra básico, tá? Depois nós vamos falar sobre o segundo chakra, que é o umbilical. Depois o terceiro chakra, que é o da região do estômago, que é o amarelo. Depois o verde, que é o chakra cardíaco, que é o do coração. Depois o da garganta, que é o azul claro. Depois, lá em cima, no alto da na testa, entre as sobrancelhas, na realidade, um ponto entre as sobrancelhas, que é o azul índigo, tá? Que é o chakra frontal, e depois o violeta em cima da cabeça, que é o nosso chakra coronário, certo? Então, esse primeiro chakra básico, que nós vamos olhar de baixo para cima, tá? Ele é o chakra que está ligado, está correlacionado com o estar encarnado aqui na Terra. É o que faz o nosso andar, o nosso movimento, tá? A localização dele nas nossas glândulas endócrinas, ele fica na nossa articulação sacrococcígea, tá? Bem na parte da região do púbis ali e entre a região genital, tá? Ele vai nos dar o movimento, o caminhar, o realizar na Terra. Ter as coisas para fazer aqui, tá? Quando esse chakra ele se desarmoniza, se desequilibra, nós ficamos mais lentos no nosso processo, na nossa energia. E muitas vezes passamos a não acreditar também na nossa capacidade de realização, de concretização, tá? E ele é um chakra extremamente importante porque ele é um chakra chamado de chakra raiz, por isso que ele é chamado de básico, ou chakra raiz, tá? Justamente por essa energia de nos fazer a nossa locomoção, pisar firme no chão, decidir o que a gente quer, tomada de decisões. Ou seja, assumir as rédeas da sua própria vida e se realizar. Ele é um chakra de realização dentro das questões cotidianas da nossa matéria, tá? Quando ele entra num processo de desequilíbrio, de desarmonia, ele vai gerar alguns distúrbios no organismo físico, tá? E aí nós vamos ter problemas aonde? Como da região onde ele se localiza, podemos ter problemas de hemorroidas, podemos ter problemas de varizes, podemos ter problemas circulatórios, tá? E aí depois é necessário, então, fazer um tratamento médico, nos equilibrar, mas também podemos fazer, paralelo com isso, um tratamento energético que vai auxiliar de colocar novamente esse chakra em reequilíbrio, tá? O movimento principal dessa energia dos chakras são energias que nos ativam para que a gente tenha uma noção de quem nós somos, tá? Porque é uma energia que está sempre fluindo, ela está sempre em movimento. O movimento do chakra, ele é um movimento horário, quando ele está em equilíbrio, tá? Quando ele se desequilibra, ele pode entrar num movimento anti-horário, contrário, ele pode entrar num movimento acelerado ou ele pode simplesmente estagnar, ficar com o elemento parado. Aí depois, lá no final, a gente vai conversar um pouquinho como é que a gente vai ativar novamente esse chakra, tá? Tá. E ele é o chakra que está ligado a gente fazer escolhas. Diariamente nós temos que fazer escolhas, é ou não é?
Sempre. né? Desde a hora que a gente acorda, durante todo o nosso dia, a gente tem que fazer escolhas. Então, a gente não tem outra opção, tá? E ele é a capacidade que a gente tem de se lançar na vida, de fertilizar, tá? Essa é a capacidade máxima desse chakra, tá? Então, quando a gente está desorientado, a gente perde um pouco esse propósito que esse chakra traz, tá? E aí a gente se recolhe, e muitas vezes se encolhe na questão da vida, achando que a gente não é capaz, mas a gente é capaz. Tá? Então, o reequilibrar novamente essas energias é que vão ajudar a gente a tomar pé melhor da nossa situação cotidiana. Tá? O segundo chakra, que é aquele amarelinho, está logo ali na região do umbigo, né, que é o laranja, desculpa, é o segundo da região do umbigo, tá? Que é chamado chakra umbilical. Esse chakra é onde a gente começa a compartilhar. O primeiro que eu falei é eu no mundo, né? A minha capacidade de ação, a minha locomoção, né? Como eu vejo as coisas, como eu piso firme para fazer a minha caminhada, tá? Eu comigo mesmo, né? Porque eu cheguei aqui, né? É o eu sou, esse primeiro chakra é eu sou. O segundo chakra, o amarelo, umbilical, ele é eu sinto, é a frase dele. Aí eu começo a enxergar o outro, outra pessoa na minha vida e a querer conviver, querer compartilhar. E esse aí é o chakra da cocriação, né? Porque ele fica bem na região do útero, né? Dos ovários do útero, da gestação. E gestação não significa somente gestar um outro ser humano. A gestação também está ligada a projetos, né? A criatividade também, assim como eu posso criar no primeiro chakra, eu posso muito bem criar no segundo chakra. Utilizar as minhas mãos, né? Ter um papel que lida mais com a coletividade, porque eu vou lidar com outras pessoas. Ali eu vou deixar minha assinatura nas coisas que eu estou criando, vou deixar coisas para a posteridade. Ali é o famoso plantar a árvore, né? Ter um filho, plantar a árvore, né? As coisas que a gente... Escrever um livro, Escrever né? um livro, eu estava pensando nisso. Isso, escrever um livro, deixar as coisas para a humanidade. Como é que ele se manifesta na nossa vida? Ele se manifesta muito nas questões da vida diária. Isso é bem coisas da questão da vida diária. Com a vida que a gente tem hoje em dia atribulada, o que acontece? Você muitas vezes tem filho pequeno, você precisa trabalhar fora, né? Você tem família e você tem uma série de responsabilidades. Então, ele vai te mexer contigo naquelas questões do cotidiano, onde às vezes você fica sob pressão. Por exemplo, você precisa sair para trabalhar e a babá que cuida do seu bebê ou do seu filho pequeno, ela não chegou, ela não vem. E você tem uma reunião no seu trabalho, você tem um compromisso. E o que você vai fazer? Tá? Então, ele vai lidar justamente com essas questões do dia a dia, onde a gente às vezes é lançado em situações nas quais a gente se vê pego de surpresa, tá? Então, ele é um chakra que ele precisa trabalhar em nós, que nós precisamos identificar nele, o nosso jogo de cintura. Ter flexibilidade. Nós precisamos movimentar a nossa cintura no dia a dia, é ou não é? Isso lembra o exercício dos chakras, Eu Ana, que a gente lembro. fez? Tá? Então, essa flexibilidade, esse jogo de cintura vai fazer com que eu trabalhe a minha rigidez, com que eu trabalhe a minha dificuldade de lidar com as coisas do cotidiano, com a dificuldade que a gente tem, que algumas pessoas têm, de viver sob pressão. Nem todo mundo consegue viver sob pressão. E hoje em dia nós estamos vivendo muito sob pressão. Tá? Então, esse chakra vai me mostrar assim, ó, o que eu não puder fazer hoje, com certeza eu vou terminar amanhã. Ele vai lidar muito com uma questão também de tempo e de ritmo. Desacelerar quando for necessário desacelerar, acelerar quando for necessário acelerar. Por quê? Porque ele é um chakra em que eu não estou mais trabalhando sozinho comigo, eu estou compartilhando com outras pessoas. Então, eu assumo responsabilidade com os outros assumem responsabilidade comigo. Tá? Então, e ele é um chakra que a gente
precisa mexer nessa região nossa do quadril realmente no dia a dia, fazer exercícios e alongamentos, porque aqui faz uma parte muito importante, que é justamente onde tem a rosquinha ali, o umbigo, né? Que divide a parte de baixo do nosso corpo com a parte de cima, da região da cintura, né? Então, articular aqui vai ser bom para a gente ter depois, quando ficar mais idoso, uma vida um pouco mais saudável, tá? Porque energeticamente é extremamente importante essa região do nosso corpo, tá? O terceiro chakra agora vem sim para o chakra amarelo, né? Que é a parte estomacal, tá? Da região ali do estômago. O nosso sistema digestivo e o nosso sistema nervoso, eles estão interligados, né? Então, sempre se diz assim, que aquilo que o nosso cérebro não compreende, o nosso estômago não digere, tá? Então, aqui vai estar ligado a questão minha do meu poder diário, o meu empoderamento diante da vida e o meu poder de lidar com as situações. E o poder da vontade. Aqui é o poder, ali habita o poder da vontade. Se eu não tiver uma vontade firme e forte, eu não realizo. É ou não é? Se eu tiver uma mente que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, eu vou ter dificuldade de realização. Verdade. Aqui nesse chakra eu vou ter foco, eu vou ter discernimento, eu preciso ter clareza. Tá? Então, aqui também eu lido com as minhas obsessões, no sentido qual? No sentido de que eu tenho, às vezes, pensamentos ruminantes quando a minha vontade não está sendo exercida. Eu tenho pensamentos ruminantes quando eu estou com excesso de preocupação e eu não estou achando solução, né? E aí, aonde isso vai dar? O pensamento está no sistema nervoso, na mente, né? Está lá na minha mente. Sim. Mas quem é que está se restringindo e se apertando nesse momento? A minha área gástrica, é o meu estômago. Tá? Então, eu preciso aprender a lidar com essas questões, porque o que é uma preocupação? É é antecipar, né? É uma preocupação. Eu estou antecipando com algo que precisa ser feito, né? E eu não estou sabendo como lidar com essa situação. Então, ele vai gerar também o quê? Muita ansiedade, tá? E um sistema nervoso, às vezes, muito debilitado. Pessoas que estão sob o processo, ou estudando demais, ou trabalhando demais, ou estão com estafa, ou estão com estresse, esse chakra vai sofrer muito, tá? Outra situação que danifica ele bastante é quando a gente perde o controle de uma situação, quando a gente discute com alguém e recebe aquela carga energética, assim, ou a gente briga, né? A gente se irrita, briga e fala, e depois diz assim, eu não devia ter falado, né? Devia ter ficado quieto, mas agora já foi. Então depois a gente corre atrás do prejuízo para consertar. Ainda bem começa que a dar aquela azia, consegue. né? Exatamente. Começa a dar aquela azia, né, Sarita? Exatamente, porque é a queimação do estômago, porque vai gerando o que? Toxinas, porque são energias, são sentimentos, são pensamentos que eu não estou sabendo lidar com eles naquele momento, tá? Então isso vai gerar problema, e tem pessoas que sofrem de azia crônica. Então, ou seja, quais são os pensamentos com os quais essas pessoas estão se intoxicando? Quais são os medos que elas estão guardando dentro delas? Na outra live a gente falou bastante sobre medo, não foi? Lá no chá, nos florais de Bach, né? E a base de fundo que nos desestabiliza e nos desequilibra é o medo. Então, o medo é normal, ele é necessário, senão eu me jogo, me lanço em situações que podem me prejudicar. Sim. Só que o que vai definir é a intensidade do medo. Então, um medo vago, um medo normal, tranquilo. Agora, a partir do momento quando eu começo a ter problemas para perder o controle, ou chegar até uma questão de síndrome do pânico, já está numa intensidade muito grande. Muito grande. Tá? Exatamente. Então, esse chakra do estômago, ele também é aquele chakra que ele se ressente assim, ó. Você está bem, está harmonizado, está trabalhando, toca o telefone, você atende o telefone e alguém grita e te xinga. E aí você leva aquele susto, sabe? Só que a pessoa que às vezes gritou contigo, ela ligou errado. Não era contigo que ela queria falar, ela errou o número do telefone.
mas você recebeu aquela descarga energética desequilibradora, tá? Então, e depois para a gente recuperar isso leva um tempo, por isso que aí depois nós vamos falar um pouquinho lá sobre as terapias, tá? Como é que a gente pode alinhar esses chakras, tá? O quarto chakra que vem agora, e esses três primeiros chakras aqui, o básico, umbilical e esse da área do estômago, eles são os três chakras ligados mais com o nosso enraizamento ainda, nossa ligação muito com a terra, tá? Com a nossa vida muito cotidiana, né? Tá? Agora a gente vai chegar aqui ó, na altura do coração. É o chakra ali da energia do raio verde, né? O raio verde da cura. O que a gente tem na altura do coração aqui com a gente? Tem na altura aqui os nossos braços, né? O segmento dos nossos braços, né? A gente abre os braços. O que a gente faz nesse segmento desses braços? A gente abraça, a gente acolhe. Quando a gente abraça alguém, é bom a gente massagear um pouquinho as costas, bem na altura do peito, porque eu estou massageando esse chakra do coração, né? E aqui, esse chakra é o trabalho do amar e ser amado. Aqui eu dou amor, aqui eu recebo amor. Não só o amor entre um homem e uma mulher, não só entre pais e filhos, não só entre casais homossexuais, não só entre amigos, é o amor incondicional, aquele amor universal, aquele amor doação, aquele amor de quando alguém vem e chora no seu ombro e você só escuta e não precisa dizer nada. Tá? Então esse chakra, ele é a sede da alma. Ali nós temos a glândula timo, das glândulas endócrinas, que é a sede desse chakra. E no nosso coração é a sede da nossa alma. Por isso que já se escutou várias vezes dizer assim, ó, escute o seu coração. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, escute o seu coração. Escute o seu chakra cardíaco, o que ele está dizendo, o que a alma que habita ali está dizendo, porque a alma sabe o que é necessário para a nossa vida. Nós podemos não saber a nível racional, a razão, mas a emoção sabe. O que está lá dentro do coração, dentro da amorosidade de cada um, a gente sabe. A gente tem a nítida sensação quando a gente toma uma decisão errada, é ou não é? Sim. A gente já sabe. A gente não escuta a intuição que deveria escutar, mas escutar o coração significa o quê? Se ele disser que não é bom, não faça. Faça quando te der leveza, te der alegria, te der bem-estar, aí você vai lá e você realiza, tá? Escute o seu coração e escute o seu estômago. Porque particularmente, né, é o chakra que eu mais gosto, eu acho. É o cardíaco? Tá? Então, ele é essa questão da amorosidade. Então, o que acontece com ele? Ele harmoniza os demais chakras. Porque se ele estiver em harmonia, em bem-estar, ele vai me trazer saúde, ele vai me trazer equilíbrio, ele vai me trazer paz de espírito, serenidade, ele vai me trazer a alegria de viver, a serena alegria de viver, está nesse chakra. Tá? Então, ele estando bem harmonizado, ele vai automaticamente harmonizar os demais chakras. E a partir daqui, eu começo a ter os vislumbres de que existe algo mais na vida que não é só a minha vida material e cotidiana, não é só a correria do dia a dia. Tem algo mais ali. A minha alma tem uma ânsia por autoconhecimento, a minha alma tem uma ânsia por saber quem eu sou. Começa aqui. Dar e receber amor é muito bom. Sabe que só tem uma mestre que hoje ela é considerada a mãe do reiki no Japão, que é a senhora Yamaguchi. Ela fala que a definição dela de reiki é amor, porque a gente recebe e doa, e daí lembra muito esse movimento do cardíaco, né? Exatamente. Então, assim, já que tu falou nisso, Lu, eu vou aproveitar para falar. O chakra cardíaco, a cor física dele é o rosa, tá? Tá. A contraparte etérica dele, da energia, a cor física dele é o verde, tá? A contraparte energética dele é o rosa. Então, essas duas cores trabalham no chakra cardíaco, o verde e o rosa. Lembram que eu falei que está na altura dos braços, né?
Uhum. Quando eu vou doar energia para alguém, eu recebo pelo lado esquerdo, na palma da minha mão, a energia que vem, ela vem rosa. Estou pedindo a energia do amor, né? Ele vem do Sim. etérico, ele vem rosa. Vai passar por todo o meu processo aqui dos meus braços, vai chegar no meu coração para poder sair pelo outro braço e ser irradiado para alguém. Ele vai sair verde. Eu recebo rosa e dou verde. Porque eu dou a cura. E a cura, ela é para se manifestar onde? No físico. Sim. Ela vai entrar rosa e ele vai receber o rosa também, no sutil dele rosa. Mas na parte física, onde eu estou impondo a minha mão naquele momento, seja num trabalho de massoterapia, seja num trabalho de reiki, eu estou trabalhando com as minhas mãos, meus chakras estão ativos, a minha energia está ativa e eu estou interagindo com a outra pessoa. Então há uma troca energética ali naquele momento. Tá? Então essa energia vai ser doada a partir dali. Então a gente dá amor e a gente recebe amor através desse chakra. Ele é extremamente importante. Então a gente precisa cuidar muito bem dele, porque ele vai harmonizar todos os demais chakras, tá? Todo o nosso processo energético. Tendo paz de espírito, a gente tem clareza na mente para conseguir resolver os nossos problemas, para conseguir buscar soluções nesse momento, né? Sim. Sarita, acho que a gente tem uma pergunta aqui. Tá. O Gabriel perguntou: é verdade que os chakras podem também ter excesso de energia e isso ser prejudicial? Ótima pergunta. Pode, pode sim. Tanto no excesso de energia como na falta de energia, ele está em desequilíbrio. Tá? Os chakras, eles são como se fossem pétalas de flores ou como se fossem espátulas, né? E eles têm um giro, tá? Eles têm um giro e eles emitem um som. É como se fosse um motorzinho energético funcionando sempre, tá? Sim. E eles têm um ritmo. Eles são emissores de energia e receptores de energia, mas na realidade eles são neutros. Quem vai modificar e vai fazer esse dar e receber energia é a nossa posição cotidiana, as nossas ações, tá? Os nossos atos. Então, se eu estou extremamente nervosa, eu já desequilibrei esse chakra. Então, ele pode ficar ou acelerado ou ele pode travar. Ele pode ficar mais lento, tá? Se eu estou angustiada, se eu estou com ansiedade, eu vou mexer nessa energia. Por isso que a gente se desequilibra. Você já ouviu falar naquele termo que diz assim, sair da casinha? Sim. Tá? O sair da casinha, o que que é? Ao redor do nosso corpo, a gente tem uma aura, não temos? Sim. E nós temos um eixo, que é uma cruz, tá? Horizontal, que vai ficar bem na altura do nosso umbigo, a parte horizontal dela, e a parte vertical bem na frente, bem no meio da gente, assim, ó. Verticalidade e horizontalidade, tá? Quando o ponto no meio que junta com essa cruz, que faz a ligação dessa cruz, quando ele se desequilibra, a gente fica assim, ó, tortinho, a gente sai do eixo. Isso significa o sair do eixo. Quando eu saio do eixo, na linguagem popular, eu literalmente saí da casinha. Então, essa energia que tem em volta da minha aura, o que acontece com ela? Ela vai ter pequenos rombos de energia. Por isso que aí eu vou perder aquele invólucro luminoso que é o normal de uma aura e vou ter um roubo de energia que vai adentrar ali. Nesse roubo de energia vai haver desgaste. E ali vai alterar a rotação dos meus chakras também. Tá? Então, a gente, quando trabalha no reiki, na massoterapia, que a gente vai trabalhar com a energia e vai energizar os chakras, quando a gente impõe a mão no chakra, a gente sente exatamente como é que ele está vibrando. Sim. Ele pode estar mais frio, ele pode estar mais quente, ele pode estar mais acelerado, pode estar parado, emperrado, tu não consegue, às vezes até a tua mão fica pesada para mexer com ele, né? Às vezes tu não consegue, isso vai ficar para o fim, mas aí já que ele fez a pergunta, a gente engatou aqui. Às vezes a gente não consegue equilibrar o chakra numa única sessão.
Isso é muito importante, tá, gente? A gente tenta até uma terceira vez. Não conseguiu, deixa para uma próxima volta da pessoa. Porque nós não podemos violentar a energia do outro também. Às vezes tem processos ali que ele ainda precisa digerir, que ele precisa conversar um pouquinho mais, que ele precisa compreender o que está acontecendo com ele, tá? Para que ele possa também ir fazendo o seu trabalho interno e ir libertando situações que ele precisa libertar. Se ele tá com mágoa, está precisando perdoar alguém, não vai ser no primeiro atendimento que a gente vai conseguir harmonizar isso, tá? Isso é absolutamente normal e faz parte, tá? Tem outra pergunta lá, eu acho. Tem outra pergunta. A Márcia Soares. Ter dor no pé esquerdo, pois tem um joanete. Teríamos como fazer uma relação energética com esse chakra básico? Sim, com certeza. O chakra básico está ligado às pernas, né? Ao andar, ao movimentar, tá? E o joanete, ele está ligado ao medo, tá? O joanete é medo. Então, aí tem que olhar qual é o grau e a intensidade desse medo de pisar no chão, né? É dar o passo, tá? O medo de dar o passo seguinte, o medo de caminhar. Porque quando a gente tem que dar o passo, ninguém pode dar o passo por nós, é ou não é? É verdade. A gente pode usar uma bengala, a gente pode se amparar, pode usar o braço de um amigo para dar Pode ajudar, né? Te ajudar. Mas aquela caminhada, aquele chão que um pé vai na frente do outro, ninguém pode pisar, né? Então, essa questão ali pode ser trabalhado sim, o chakra ali sim. Pode ser trabalhado, inclusive, com massagem ali energética também, para tirar aquela frequência vibratória que está energeticamente atuando ali, tá? Sarita, tem uma pergunta. Fala, Flor. Em relação a essa coisa das cores dos chakras. Como é feito, como é escolhido cada cor do chakra? O que ela representa? Tá. A cor do chakra, na realidade, ela já veio para nós desde os estudos indianos, tá? Os estudos hindus, já veio nessa formatação dos chakras, tá? Que são as cores, 7 cores do arco-íris que nós temos dentro de nós, tá? Então, vai do mais denso ao mais sutil. Então, à medida que vai subindo a energia, as cores vão se sutilizando. São essas primeiras 3 cores ali, o vermelho, o laranja e o amarelo, são cores da energia do fogo. Esses primeiros chakras estão ligados à energia do fogo, tá? Depois ela vai se sutilizando, então, aí vem o verde e o rosa, que são pura, né? São harmonia, são pura. Depois, então, nós vamos subir agora para os outros 3 chakras, tá? Vamos ver se eu consigo terminar esses 3, para a gente poder depois fazer um apanhado que vai ser mais interessante, mais completo. Tá? Em geral. A gente tem outra geral. Pergunta ali, Lu. Diga. Quer ler pra gente? Pode ser. Gabriel nos mandou, então. Outra coisa, existem massagens que ajudam a ativar e a reduzir essa velocidade do chakra? Massagens que equilibram as energias de cada chakra, dependendo de onde são aplicadas? Sim, a massoterapia a gente pode ativar o chakra, né? Pode ativar através do reiki, pode ativar com cristais e pode ativar com o pêndulo, o uso do pêndulo, tá? E pode ativar com tudo junto, né, Sá? Pode ativar com tudo junto, tá? O que eu digo é assim, ó, não se pode jogar um excesso de energia em cima da pessoa que ela não esteja preparada para isso. Então, ali vai muito assim, ó, como é que eu vou dizer, da intuição e do conhecimento do terapeuta. Eu prefiro fazer mais com menos. Tá? Porque assim, às vezes o que mexe com um serve para um, talvez não sirva de imediato para outra pessoa. Então sempre é bom fazer aquela fichinha de anamnese, né? Saber exatamente qual é o ponto, o que a pessoa entende do que está acontecendo com ela, porque às vezes a pessoa chega tão transtornada, com um misto de sentimentos e emoções e de pensamentos ruminantes, que nem ela sabe explicar direito onde é que começou esse processo. E o que é prioridade para ela nesse momento ser trabalhado. E a partir dali, o que a gente faz? Se eu for trabalhar com pêndulo, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer quando a pessoa estiver em cima da maca é olhar de baixo para cima, do básico para cima, do vermelho para cima, no pêndulo, como é que está a rotação desses chakras.
e a partir dali eu posso ir trabalhando. Se eu for fazer uma massagem relaxante com uma drenagem linfática, que é bom para ela eliminar depois as toxinas, tá? Posso trabalhar nos chakras ali, aí eu vou de novo com o pêndulo, vou dar mais uma olhadinha se já mexeu. Se não mexeu, eu posso ativar com o pêndulo, vou ver o que vai se movimentar, o que não vai. Não passo de 3 tentativas. E posso colocar um pequeno, se a pessoa está bem, ela está se harmonizando, está mais suave, foi uma coisa mais simples, eu posso colocar os cristais ali correspondentes. Ou trabalhar um único chakra, dependendo do que for naquele dia necessário. Né? Às vezes é necessário começar com o cardíaco para desbloquear, se está tudo muito bloqueado. Às vezes é na mente que está muito cheia, está muito cansada a mente da pessoa. Então aí a gente tem que usar a nossa sensibilidade, nosso senso de percepção e ver como é que nós vamos atuando ali para trazer aquele bem-estar e aquele equilíbrio, porque a pessoa também não pode ser mexida na sua energia muito rapidamente, porque ela vai se ressentir. Lembra que ela chega assim, ó, extremamente pesada e densa. Tá? Estou falando em casos mais extremos. Ela não pode sair dali extremamente leve, porque ela não vai se reconhecer. Tá? E ela pode sair tonta, tá? Ela pode tontear e não se perceber. Então tem que ser um processo que tem que ser feito aos pouquinhos, tá? Sim. Podemos ir lá para o laríngeo, então? Ou alguma pergunta? Vamos para o laríngeo. Temos? Então vamos para o laríngeo, tá? O chakra laríngeo é o chakra da comunicação. Ele fica bem ali na nossa glândula tireoide, tá? A cor dele é aquele azul mais clarinho ali. É o chakra da nossa expressão, tá? Então ele está ligado também à questão assim do choro, tá? A gente poderia pensar assim, que o choro é lá no frontal porque pega a região dos olhos, né? Não, o choro é na garganta. Porque quando a gente vai chorar, o que acontece? Fecha ou não fecha a garganta? Aperta, né? Sim. Então a lágrima, a expressão se dá através dos olhos. Mas o choro contido, ele é na garganta, né? Sim. Uma pessoa quando engole diz errada esse choro, né, uma pesquisa, exatamente, engole esse choro, cala a boca, engole o choro, o que a pessoa faz? Ela se ressente, a criança chega a tremer o queixo, né? O pobrezinho chega a tremer o beicinho e o queixo, tá? Então, assim, ó, engole o choro, não chora. A pior coisa que a gente pode pedir para uma pessoa é que ela engula o choro. Tá? O choro, ele é uma forma de expressão, ele é uma linguagem da alma. Tá? Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, quando ministra floral, quando atende, você sabe que aquele coração está sobrecarregado, está com dor, eu digo para a pessoa assim, ó, vai para casa, tá com vontade de chorar, vai para baixo do chuveiro e chora. Chora embaixo do chuveiro. Ninguém está te vendo embaixo do chuveiro, você está sozinho embaixo do chuveiro, está você com você mesmo e a água do chuveiro vai te lavar. Ela vai se misturar com as tuas lágrimas e vai te lavar. Depois que você sair desse banho, vai lá e prepara um chá e senta. E toma o chá da tua preferência e senta e fica ali quietinho com aquele chazinho. Te acolhe, te recebe. Trabalha o teu chakra cardíaco nesse momento. Dá acolhimento para ti mesmo nesse momento. Isso é curador, gente. Pode parecer bobagem. Isso é importante, né? Que não é uma dica não só para nós, né? Mas para todo mundo. Eu acho que é muito importante. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque nós vemos de uma cultura para não. Nós vemos de uma cultura, né, Sarita, que não nos permitiu, não nos ensinou lá na base a lidar com as nossas emoções. Então, muitos de nós têm essa dificuldade de se expressar, né, e fazer esse movimento acolhe um pouco dessa criança interna, né, que está tão judiada. Tão judiada, exatamente. Tá? Então é necessário isso, né? Porque se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Então, ali no chakra, vou voltar um pouquinho, tá? No chakra do coração, ele está ligado aos nossos relacionamentos humanos, ao relacionamento com outra pessoa. Quando esse chakra, quando a pessoa está desequilibrada, ela está sofrendo, uma das coisas que o ser humano mais sofre é de solidão. Né? Uma das razões das depressões é a solidão. Tá? Só que assim, ó, aí a pessoa diz assim para ti, eu vivo tantos anos só, né? Ou eu não consegui ter um relacionamento saudável até hoje, tal. Eu sofro por isso, me sinto só.
enquanto ela não desenvolver um amor por si mesma, uma amorosidade, ou se aceitar como ela é, não vai ter outra pessoa que vai aceitar ela, vai amá-la, porque ela não está se amando. Então, o que acontece? Quando ela arruma um relacionamento, ela joga toda aquela carga energética de carência afetiva em cima do outro. Aí sufoca quem está chegando, a pessoa vai embora. Não aguenta aquela carga energética. Por quê? Porque ela já tem a sua própria carga também. Então, uma das formas da gente conseguir conviver num relacionamento mais harmonioso e mais longo é eu me colocar, às vezes, no lugar do outro e saber assim, como eu tenho as minhas dificuldades. Tem dias que nem eu me aguento. É ou não é? A gente não diz isso. Hoje eu estou chateada comigo, nem eu me aguento. Se eu passo por esse processo, eu tenho que entender que a outra pessoa que convive comigo também passa por isso. Também tem dias que ela não se aguenta, tem dias que o humor dela não está bom, tem dias que ela não está se gostando também, que ela também tem as suas dificuldades, tem os seus problemas que são pessoais. A gente não entra no coração de outra pessoa. E cada um tem uma forma de se relacionar diariamente com a vida, né? De receber as energias que vêm de fora e mais as energias que estão dentro da gente. Por isso que é importante a gente desenvolver em nós o senso de percepção, né? E saber onde é que estão os nossos limites, até onde a gente pode ir, para poder conviver com o outro. Então, se eu sei que eu tenho os meus momentos de tristeza, de ansiedade, de dificuldade, eu tenho que saber que o outro também tem. Ou as outras pessoas que convivem comigo a nível familiar, né? Ou de amigos, ou de relação, até no nosso próprio trabalho. Tá? Então a gente estava lá no laríngeo, que é uma forma de expressão que é o choro, que eu tinha falado antes. Tá? E ali também é o cantar, né? Quem canta seus males espanta. Né? Ali eu verbalizo. Esse chakra, ele é extremamente importante, tá? E ele é um dos chakras mais difíceis da gente limpar. Por quê? Porque pela boca entra o alimento e saem as palavras. Esse chakra ele é muito usado, é um dos mais utilizados por nós. Tá? Então, às vezes eu tenho um impulso, eu falo coisas que eu não devia ter falado, depois eu me arrependo. Às vezes eu engulo o sapo, eu não falo. Tem pessoas que são extremamente caladas e não falam, elas têm dificuldades de expressão. Então, o que pode acontecer com elas durante algum tempo? Ela vai guardando, guardando, vai se ressentindo, chega uma hora que vai explodir no corpo físico doenças, porque ela guardou demais. Tá? E outras pessoas não. Aí essas pessoas que guardam muito, daqui a pouco podem ter problemas cardíacos também. Né? Porque guarda e não se expressa, não diz não, não se posiciona na vida. Tá? Só aceita e engole. Aí a outra pessoa é explosiva demais. Tá? O explosivo demais, tudo bem, bateu, só que ele tem que cuidar com o que ele fala na hora das suas explosões. Mas ele não guarda mágoa nem ressentimento, porque passou, é só naquele momento, é que nem criança, né? Caiu, esfolou o joelho, levantou, já passou em seguida, tá? E quem fala, quem joga muito para fora as suas emoções, fala, se expressa, mas não guarda ressentimento. Quem cala demais, guarda ressentimento. Sim. Tá? E isso vira, às vezes, um poço sem fundo, tá? E outra coisa, além do canto, tem os mantras, né? Sim. Tem o verbalizar, né? E os nossos pensamentos, né? Pensamentos são coisas, eles se materializam, tá? Então, o que acontece? Enquanto eu estou no campo do pensamento, é uma ideia, está dentro de mim, ainda não expressei. A partir do momento que eu verbalizo, é um decreto. Então, aquilo torna-se matéria, aquilo se concretiza. Deu para entender? E isso está ligado com esse nosso chakra, tá? O chakra da garganta. Tem pergunta lá que eu já vi que tinha, mas eu... Tem pergunta de novo. Álvaro de Almeida Santos. Como as plantas ajudam nos chakras? As plantas ajudam nos chakras no sentido de que se você tem o gosto por trabalhar com as plantas, né? E elas são vivas, são energias vivas, e com elas você aprende a interagir, a conversar, a conviver,
né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de conviver umas com as outras, mas conseguem conviver com os animais e conseguem conviver com as plantas, né? Então, a partir do momento em que você coloca flores dentro da sua casa, flores naturais ou plantas verdes, mesmo que não florescem, e você cuida delas com amor e com carinho, ali você está se expressando e ali você está aprendendo a lidar com as suas próprias energias. Você está interagindo, aí você está mexendo nos chakras, porque lá no segundo chakra, lembra? É o compartilhar. Sim. Aí eu estou usando a energia do segundo chakra, que é o compartilhar, com a energia do quarto chakra, que é o do coração, que é o de dar e receber amor. E a plantinha, se você tratar ela com amor, ela vai te responder viçosa, né? Feliz e vai florescer. Tá? Nesse sentido, sim. Mas a gente não vai colocar planta no chakra, né? A gente vai conviver com a plantinha no nosso ambiente, tá? Sim. E aí, depois disso, nós vamos para o chakra, então, o frontal, que é o ponto ali entre as sobrancelhas, que a cor dele é o azul índigo, né? Nesse momento. E essa energia é uma energia que vai trabalhar o campo da nossa intuição, da nossa percepção. O ouvir está ligado com esse chakra, tá? Assim como as lágrimas que a gente achava que estava ligada com ele, está ligada mais com o da garganta, né? O nosso senso de percepção, a nossa audição está ligada com esse chakra do frontal. E é onde eu tenho a minha percepção, a minha intuição das coisas. Tá? E esse chakra, quando ele entra em desalinho, ele vai trazer algumas doenças do tipo mal de Parkinson, ele vai trazer problemas de sinusite, tá? Ele vai... Porque ali eu também estou ligado com uma questão de realização. Ali naquele chakra entra a realização do propósito divino. Ali ele está muito mais ligado com o olhar para dentro de mim mesmo, muito mais, porque aqui, ó, do cardíaco para cima, nós entramos nas questões mais sutis e nós entramos na questão do ser humano se ver mais como um espírito, tá? Dentro da espiritualidade, dentro da minha essência de ser, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Esses questionamentos que nós temos, eles estão ligados com essa área dos nossos chakras superiores. Tá? Então, o desequilíbrio ali vai me dificultar também na questão do aprendizado, déficit de atenção, vai estar ligado com essa parte, com essa região também. Tá? A mente que divaga, né, que sai, que não tem foco, que não tem um direcionamento. Tá? E é um chakra também extremamente importante, o nosso chakra frontal. Tá? Até porque, às vezes, dependendo dos ambientes onde a gente anda, a gente sente dor de cabeça, então não é? Porque essa energia que a gente tem aqui, ela é muito sutil, tá? Então, dependendo da carga energética que a gente recebe ali, tá? Aquela energia fica densa e a gente demora um pouquinho depois para fazer a limpeza desse chakra, para harmonizar esse chakra, tá? E eu preciso, ali está a minha clareza mental, ali está o meu senso de percepção também. Tá? Porque ele já está muito próximo também do nosso chakra coronário, né? Nesse sentido, assim, tá? Que fala sobre ele, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante aqui. E ali, ó, com a questão da intuição, tá? Nesse chakra, tá? Então, nesse chakra vai ocorrer o quê? A integração dos hemisférios da cabeça, o direito e o esquerdo, né? A intuição, que é pro lado do direito, né? E a parte da razão pro lado esquerdo, tá? Ali vai ter essa integração, né? Entre o meu senso real de percepção das coisas, tá? E através desse chakra tem outra pergunta lá, no frontal. Márcia Soares, depressão, bipolaridade, ansiedade, quais chakras estão em desequilíbrio? Praticamente todos, Márcia. Ali a grande maioria está em desequilíbrio, tá? A depressão e a ansiedade está muito ligado no quarto chakra, tá? No quarto chakra. Só que quando eu tô com depressão, o meu poder da vontade está fraco, não tá? Eu não tenho vontade de fazer nada. Então ele vai atuar ali na minha parte do chakra estomacal também. Eu não quero compartilhar nada com ninguém. É ou não é? Segundo chakra.
Segundo chakra. Eu não saio para a rua para me realizar, para ir em busca dos meus objetivos. Primeiro chakra. Tá? Não estou vendo o que está acontecendo comigo na realidade. Eu posso entrar num processo de vitimismo, no sentido da depressão. Tá? No sentido da ansiedade, eu tô numa ânsia, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é uma ilusão. Porque ela é uma ânsia em cima daquilo que ainda não aconteceu. Ou seja, uma expectativa de uma situação que pode vir a ser como eu acho que eu estou esperando que seja, como ela pode se manifestar de uma outra forma completamente diferente daquela que eu estava esperando. Tá? Então, é uma ilusão, porque eu nunca sei o processo. E a ansiedade, ela está aonde? Ela está na frente. É futuro, é ou não é? Eu não estou no meu aqui agora. Eu estou no futuro. Por falar em aqui agora, o nosso chakra cardíaco do coração, o coração tem um ritmo, não tem? Como se fosse um tamborzinho batendo, é ou não é? É? Nosso tambor. Então, assim, esse tambor, ele precisa ser ouvido. Quando eu estou em processo de ansiedade, o que acontece? Como é que está a minha respiração? Ela está curta. O ofegante está curta, né? O ansioso está sempre assim. A gente às vezes vê repórteres na televisão falando, porque está com o microfone ali, tu vê toda a respiração curta, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou ter que aprender a respirar. E eu vou começar a fazer pequenos exercícios de respiração para me equilibrar. A respiração, ela harmoniza, ela equilibra e ela bota a gente dentro da casinha de novo. Tá? A respiração, isso se aprende na yoga, a respiração ela alimenta, a respiração correta. Porque se tu tá em harmonia, tu entra numa harmonia e num equilíbrio, tu não vai ter aquela ansiedade de buscar alimento fora do horário, é ou não é? É verdade. Entendeu? Porque muitas pessoas comem demais ou comem muito doce por um processo de compensação. É um desequilíbrio, tá? Ou não comem nada no sistema nervoso, geralmente muito exacerbado, aí tranca o estômago, a pessoa não consegue comer. Então, geralmente, nós estamos vibrando aonde? Nos extremos. Ou a gente está nas coisas de mais, ou a gente está nas coisas de menos. E a gente esquece de usar o caminho do meio, que é o caminho da moderação. Tá? E aí precisa. E a respiração, ela me traz para esse caminho do meio de novo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar. Minha respiração, ela é curta? Tudo bem. Eu vou puxar um pouquinho mais o ar para fazer ela um pouquinho mais longa. Então, ela tem que ser assim, ao mesmo tempo que eu uso para me iniciar uma respiração, porque existem vários tipos de pranayamas de respiração, tá? Mas se eu respiro curtinho, a minha respiração é... Tô falando contigo, né? Quase morrendo, o coração tá aqui na boca, na garganta. Eu vou aprender a respirar assim, ó. Já foi um pouquinho mais longa, né? Porque eu não vou conseguir inspiração e expiração muito longas se a minha respiração é muito curta. Eu vou ter dificuldade de puxar. Aí eu começo um pouquinho mais longo. Daqui a pouco eu puxo um pouquinho mais. Até sair todo o ar. Porque quando eu inspiro, eu inalo energia, oxigênio. Quando eu expiro, eu exalo tensão. Por isso que a respiração, ela solta os ombros, ela solta a região das costas aqui, ela descansa um pouco. Como ela faz isso, ela oxigena o cérebro. Se ela oxigena o cérebro, ela acalma a mente. Quando eu estou com dor de cabeça, eu estou com falta de oxigenação no cérebro. Porque eu não estou respirando direito. Por isso que às vezes, quando a gente tem rinite ou sinusite, agora que começa a esfriar aqui no sul, a gente acorda às vezes de manhã com o nariz entupido, não é? É verdade. Sim.
pode acordar até com um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Porque a nossa oxigenação não está boa ali. Então a gente precisa pegar e respirar, fazer os movimentos no pescoço, soltar, né? E aprender a respirar um pouquinho mais profundamente, tá? Então são dicas também, assim, lá como o banho, senta e respira. Você está sobrecarregado, está tenso, está cansado, está trabalhando muito tempo no computador, ou tem alguma atividade que te exija uma postura, uma determinada postura, daqui a pouco para, te alonga um pouquinho, caminha, te movimenta. Se tu trabalha em pé muito tempo, pega uns minutinhos e te senta. Aí a gente tem que fazer o exercício ao contrário, né? Senta, relaxa e respira. Se tu está muito tempo sentado, faz o teu exercício de respiração, depois caminha um pouquinho, te movimenta as suas articulações. Isso vai te ajudar também aí, te posicionando no teu dia a dia. E outra coisa, vai começar a trabalhar o senso de percepção. Porque eu tenho que saber como eu estou para mim poder identificar o que está em desequilíbrio dentro de mim. Porque se eu estiver o dia todo passando batido por tudo, quando eu for procurar uma ajuda, que alguém diga, olha, vai lá, procura um terapeuta para te ajudar, ele vai chegar na frente do terapeuta e vai dizer assim, olha, eu estou precisando de alguma coisa, mas eu não sei nem te dizer o que eu estou precisando. Sim. Porque se tu me perguntar o que eu sinto, eu não sei. O que eu estou pensando, eu não sei. É tanta coisa que está me sobrecarregando que eu não sei te dizer por onde começar. Conheço bem. Conhece bem isso, né? E esse chakra do frontal, ele é o eu vejo, né? Eu vejo. Né? Então, eu me lembro que quando eu comecei nas terapias alternativas há muito tempo atrás, a primeira professora que eu tive, quando ela me deu aula de tarô e de cristais, ela dizia assim, ó, ela tirava o óculos, naquela época eu não usava óculos ainda, mas ela usava óculos e ela dizia assim, eu preciso tirar o óculos para me enxergar. Por quê? Porque ela tinha que enxergar com o frontal, não com o óculos físico, né? Então ela ia colocar os cristais na gente, eu fiz curso de cristais com ela e cromoterapia, foi ela que me iniciou, a Sandra Tarragó, né, a querida professora minha, que me iniciou nos cristais e também na cromoterapia. Ela fazia isso com a gente, né? Em plena aula, quando ela ia usar, porque as aulas têm que ser feitas com vivência, né? Com experiência. Sim. O aluno tem que sentir que aquilo funciona, né? E como funciona, ele tem que sair dali com uma pulguinha do quero mais, né? Atrás da orelha, né? Onde é que isso vai dar? Da onde isso vem, né? Então, gente, esse centro de força também, ele tá ligado aí na questão do medo, é o medo da introspecção. É o medo de olhar para dentro de si mesmo. O medo de saber quem eu sou. Porque às vezes tem pessoas que elas não querem mexer nos seus processos. Se elas não querem mexer nos seus processos, elas não estão maduras ainda o suficiente para que isso aconteça. Tá? Então a gente tem que respeitar, daí no caso, aquele ritmo que eu estava falando, né? O tamborzinho, é o ritmo de cada um. Né? Às vezes a gente diz assim, olha, tudo está certo no universo de Deus como está, a gente sabe que tudo está certo como está. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, né? E a evolução não dá saltos. Agora, também, por outro lado, a gente não pode se acomodar em cima disso. E dizer assim, eu nunca mais vou mexer porque tudo está certo como está, então eu também não vou mexer em nada, não. Né? Não. Eu tenho que ir, à medida que eu vou me percebendo e eu vou querendo sair de uma situação, o que me faz querer sair de uma situação? É eu olhar como é que eu estou me sentindo hoje. E eu ver há quantos anos eu estou nessa situação de dificuldade. Eu quero continuar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 15? Aí eu vou dizer que não. Então, se eu não quero mais essa situação na minha vida, o primeiro passo é esse. É eu identificar assim, o que eu quero para a minha vida. Se eu não sei o que eu quero, eu vou pegar pela outra ponta. Eu vou parar e vou pensar assim, o que eu não quero mais na minha vida. É mais fácil. Aí eu começo pelo processo de eliminação, o que eu não quero. Quando eu limpar o que eu não quero, vai sobrar espaço para mim ver, bom, agora o que eu quero fazer. Né? Para onde é que eu vou? Eu vejo muito nesse contato que a gente começou, com a Márcia, a gente sempre conversa, né? Que da nossa geração, da minha, da Márcia, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ver, a gente passou por vários processos, mas o pessoal, assim, os jovens, eles estão vindo com essa clareza muito mais
é muito mais rápido, né? Eles conseguem ver, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Coisa que a gente demorou tanto tempo, às vezes, para ver, né? Claro, e uma das coisas que se observa nessa juventude agora é que eles vêm sem culpa. A nossa geração, né, que eu ainda sou de uma geração antes da tua, a nossa geração tem muita culpa. Sim. Desde pequeno nos é ensinado as coisas, o não fazer, o não pode, né? O não faz, é errado, é assim, né? Como se comportar. A gente não é educado no Ocidente a ter educação emocional. Falta isso na nossa educação. A parte emocional nós não somos educados. Nós somos educados na parte racional, para competir, para fazer, para se destacar. Tá? Mas a parte emocional, lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas fragilidades, aceitar quem nós somos, né? Ok. Aceitar quem nós somos é mais difícil, tá? Então, estamos lá no tempo. Posso terminar o último chakra? Eu tenho uma perguntinha que tem que ser rapidinho. Posso terminar o último? Tá. Termina o último e a gente vai para a pergunta daí. E aí a gente vai para a pergunta, tá? Vem a pergunta primeiro. Beck Fontinelli. Por eu conhecer a pessoa que aplica o reiki, tem o mesmo resultado do que com uma pessoa que eu não conheço? A intimidade com quem aplica pode influenciar? Pode. Pode influenciar, sim. Tá? Aí vai depender do tipo de relação que você tem. Vai depender do tipo de assunto que você queira tratar com a pessoa que vai te aplicar o reiki. Tu vai pedir só uma aplicação de reiki sem ter um objetivo de cura ali naquele momento, pode receber. Agora, o ideal é que a gente realmente não trabalhe com pessoas ou familiares ou com pessoas muito próximas, tá? A não ser que tu tenha uma relação com essa pessoa que ela te conhece até onde ela pode te conhecer e ela tem uma relação salutar contigo. Ela não fica te julgando, nem te criticando, nem te cobrando. Porque às vezes tem coisas que tu não quer falar com conhecidos. Às vezes são sentimentos que tu começa a identificar dentro de ti que nem tu ainda está familiarizado com isso e tu não quer comentar, porque tu não entende. Então faz com uma pessoa que não seja conhecida, né? Senão você pode continuar, mas aí vai depender assim, do grau de relação, tá? Que você tem com essa pessoa que faz a aplicação do reiki ou da terapia floral ou do que quer que seja, né? Vai depender do que eu estou buscando naquele momento. Tá? Se eu estou buscando porque pode ser uma troca importante ou não. Sim, com certeza, né? Vai depender do que tu está buscando. Se tu é uma pessoa aberta e tu não tem dificuldade de falar das suas emoções, das suas dificuldades com a pessoa que tu sabe que é terapeuta que convive contigo, tu pode ter uma relação muito salutar com ela. Sim. Ela vai te ajudar, porque ela vai te entender. Agora, se tem situações que tu não consegue ainda nem admitir para ti mesmo, o mais interessante seria você procurar uma ajuda, uma indicação de um terapeuta que você não conhece. Depois você pode até voltar, entendeu? Para o seu amigo lá. Mas aí vai depender do que você está querendo realmente naquele momento, né? O que é mais importante. Sim. Então, gente, só para terminar, o 7º chakra, tá? É o chakra coronário, tá? É o chakra aqui no topo da cabeça, é aquele que a luz dele é violeta, né? E quando ele está totalmente harmonizado, ali o violeta também é o dourado, também pertence a esse chakra, tá? Que é da iluminação, né? A cor da iluminação, tá? E quando está tudo harmonizado, está em equilíbrio, a cor que vibra ali é o branco, porque o branco contém as 7 cores do arco-íris, contém as cores de todos os chakras, então faz a harmonização toda. Esse chakra é o que a gente menos usa, porque a gente não se conhece. Tá? É o chakra da coroa. É o chakra coronário, porque é ele que faz a nossa ligação com a parte espiritual, né? Então a gente vai abrindo ele ao longo da nossa vida, né? E ele é chamado, né, a flor, né, de 1000 pétalas, né? Mais de 1000 pétalas tem o chakra coronário, tá? Então ali vai dar quando ele está em debilidade, vai trazer problemas bastante sérios. Tá? Vai trazer problemas a níveis mentais, porque ali ele trabalha a mente diretamente, né? E a ligação com o astral superior. Vai trazer desequilíbrios ali, tipo esquizofrenias, tá? Que a pessoa não está
conectada com o seu processo, com o seu ser, né? Está desligada de si mesmo, fez o desligamento do processo, né? Então, assim, as disfunções do sistema nervoso estão ali, também nesse chakra, tá? Mas é um chakra que a gente precisa manter ele em conexão aberta também, quando a gente vai trabalhar os demais chakras, né? Porque a pessoa pode também ficar embotada para sua vida, não conseguir realizar também os seus processos, porque ela não tem aquela conexão com ela mesma. Porque nós somos um ser espiritual, nós somos uma essência, né? Então, aquele chakra ali é que vai fazer a conexão direta com a nossa essência. É um chakra bastante interessante, só que ele é ativado pela nosso senso de percepção. Ele é o raio que está ligado à sabedoria, à iluminação e à sabedoria, tá? A iluminação está ali, né? A gente sempre vê, pelo menos pelo lado católico, a auréola em volta da cabeça dos anjos, não é? Dos santos, né? Então ali é a iluminação do chakra coronário, né? Em perfeita ligação com o espiritual, tá? Então é a energia principal desse chakra, assim. Ele já tinha me dado 5 minutos, acho que os 5 minutos já foi. Mais alguma questãozinha aí para encerramento, gente? Eu só ia te perguntar qual é essa ligação que os chakras ou o reiki tem com os cristais, as notas musicais e quais outras relações é possível? Tá. É possível várias relações, tá? Porque assim, ó, você tem que pensar que dentro de nós, como nós somos energia, dentro de nós existe o quê? Existe o reino mineral, existe o reino vegetal, existe o reino animal e nós somos do reino nominal. Né? E um dia vamos chegar ao reino angelical, né? Na escala da evolução. Né? Então, assim, tudo aquilo que é energia, o reino mineral está dentro de nós. Tá? Nós temos no nosso cérebro cristais de apatita, né? Que estão ligadas à intuição nossa, tá? A nossa capacidade também de mediunidade. Né? Quanto mais cristais de apatita a gente tem, mais o nosso senso de percepção é ampliado. Tá? Ali está o reino dos cristais, das pedras, está dentro da gente. Tá? Nós temos ligação com o reino vegetal, então nós somos a mais bela farmácia dentro de nós mesmos, ou seja, os medicamentos que vêm através da fitoterapia, das ervas, dos chás, fazem bem para a gente. Por quê? Porque encontram ressonância, porque é a cura pelo semelhante. Tá? Nós temos o nosso instinto de sobrevivência, ele está ligado com o quê? Com o reino animal, ou não é? O nosso instinto de sobrevivência. E a gente convive com os animais, então a gente tem uma ligação com eles, né? E aprende com eles, com determinadas qualidades que eles se apresentam para a gente, né? De independência, de liberdade, de astúcia, de lealdade, ou não é? Tá? De posicionamento. Então, assim, o nosso mundo, a nossa vida, ela é colorida. A criação divina é cheia de cor. Né? A natureza é cheia de cor, o nosso alimento é cheio de cor. Né? Então, dali vem a capacidade da gente interagir com a cromoterapia. As pedras, os cristais têm cor, elas vibram. Por quê? Porque a energia divina, ela vem em raios para nós. E esses raios estão dentro da gente, que são os raios das cores dos chakras. Por isso que a gente fala nos 7 raios principais, mas são mais raios, tem mais cores. Tá? Tem 12 raios principais, né? E tem mais. Nós temos chakras na palma das mãos e nas solas dos pés também, que são receptores e irradiadores de energia. Tá? Então, quando eu utilizo essas energias, elas interagem entre si. E aí elas vão fazer aquele padrão que é curador. Por quê? Porque elas vão ativar de fora aquilo que está dentro de mim. É o macrocosmos, que é a natureza que Deus criou, o mundo de Deus, né? Interagindo com o universo criado, interagindo com o microcosmos que somos nós. Por isso que a gente se cura, a cura se dá pelo semelhante, como disse, né, o Dr. Samuel Hahnemann da homeopatia. Né? E a nossa cura se dá o quê? Em dosezinhas homeopáticas, é devagarinho. Por quê? Porque eu tenho que ir me conhecendo. Eu tenho que saber que esse universo existe e que ele está dentro de mim. E que até o presente momento eu não tinha a mínima ideia de que isso poderia me ajudar, ou de que poderia ser assim. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente coloca o pezinho nessa estradinha de chão batido, toda tortuosa,
que é o caminho do autoconhecimento, a gente não consegue voltar mais para aquela estrada asfaltada e reta. Exatamente. No sol escaldante que eu não consigo ficar mais ali. Entende? Então eu Exatamente. prefiro a estradinha do chão batido, tortinha, né? Subindo a montanha, né? Que tem uma vista belíssima, porque não tem nada melhor do que a gente olhar para dentro da gente mesmo e se autoconhecer. E a gente superar etapas, a gente olhar e dizer assim, puxa, que bom que eu deixei determinadas situações para trás. Né? Que bom que tem coisas novas vindo, porque isso me cura, buscar coisas que façam bem para a nossa alma vão nos tirar dos estados de letargia. Vão tirar a gente do estado da ignorância de nós mesmos. Ignorância no sentido de nós ignorarmos quem nós somos. Nós somos luz. Né? Viemos da luz e voltaremos para a luz. Né? Mas nós precisamos situar esses pontinhos de luz que estão dentro da gente. Então, harmonizar os nossos chakras, trabalhar com florais, trabalhar com reiki, trabalhar com homeopatia. Dentro da massoterapia tem uma gama enorme, né, que pode ser feito, né, as massagens também bioenergéticas, né. Tudo isso faz parte, né. Cuidar do corpo físico, cuidar esteticamente de si mesmo, também isso é importante, porque, né, quem não se endireita por si se enjeita, né. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo, isso é muito importante. E graças a Deus existe uma literatura muito vasta, né, que a gente pode aprofundar esses estudos, esses ensinamentos. Né? A partir do momento que a gente faz os cursos, nos é dado uma parte, mas depois do resto da caminhada a gente vai buscando mais. A gente vai buscando, tá, gente? Concordo plenamente com tudo. Agradeço a oportunidade, era isso, e desculpa se não foi exatamente bem como queriam, mas foi fluindo dessa forma, sim. Eu acho que foi ótimo. Para mim, que já conhecia, que já era aluna da Lu, eu acho que deu para esclarecer bastante dúvida. Até as perguntas que eu ia te fazer, todas tu conseguiu responder antes mesmo de eu perguntar, né? Eu ia perguntar para as pessoas que não são reikianas, né? Que outras práticas, que outras coisas as pessoas podiam fazer. Eu acho que tu já sugeriu bastante coisa de massagem, de outras coisas que a pessoa não precisa ser reikiana para ter essa energia, né? Então eu achei muito legal. O reiki é mais uma ferramenta, né? O reiki é mais uma ferramenta que a gente usa, né, nesse processo do autoconhecimento. Tá? Mas, assim, e o reiki vai chegar na mão de quem tem que chegar na hora que tem que chegar. Né? O fato da pessoa não ser reikiana hoje não quer dizer que amanhã ela não vai ser reikiana. Exatamente. Né? E a meditação vem sempre, né? Sendo reikiano, não sendo reikiano, a meditação vai sempre auxiliar nesse processo. Sempre vai auxiliar. É aquele momentinho que a gente para e fica sozinho com a gente mesmo, deixa os pensamentos passarem na mente, né? Não tranca os pensamentos, deixa sair, para alguns minutinhos, percebe como é que está se sentindo, o que está pensando, o que precisa ser trabalhado. É uma conversa da gente com a gente mesmo. A meditação não é ficar fitando vazio, não existe. A mente não para. O que ela vem é para trabalhar internamente aquele momento que eu estou vivendo. E ela vai me ajudar, porque a partir do momento que eu parar e eu fizer as perguntas para mim, a minha intuição vai abrir, porque eu vou começar a abrir aqui, ó, terceiro olho aqui, né, no ajna, aqui que vai vir a minha intuição e o meu senso de percepção vai se ampliar ali. E ele só se amplia ali através da nossa meditação. Exatamente. Certo, gente, muito obrigada. Ana, muito obrigada pela condução. Sarita, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se deixar, a gente fica bem mais tempo, né? Mas aí eu acho que vamos ficar com nós. Tá? Então também, gente, eu quero agradeço a oportunidade, tá? Mais uma vez, estou à disposição de vocês, tá? Foi muito bom interagir com vocês. Espero ter podido esclarecer, porque é um assunto vasto e amplo, então é complicado da gente reduzir ele dessa forma. Exatamente. Mas com alegria no coração eu agradeço a vocês. Namastê. Eu também agradeço. Eu acho que a nossa conversa foi muito importante. Eu acho que agora quem se interessou pelo assunto vai procurar mais, né? Que nem eu já convidei a conhecer esse mundo que é o Reiki. E eu agradeço a todos que participaram, que tenham assistido essa live até agora. E é isso. Se inscrevam aqui no canal do CJ, que a gente vai ter próximas lives, né? E no Instagram lá do Pode Viamão.
Liga o sininho, né? Para receber sempre comunicação. Isso aí. Super beijo a todos. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Fala, galera. Me chamo Guilherme dos Santos, sou administrador e pós-graduando em gestão de projetos, especialista em marketing e finanças. Já desenvolvi mais de 400 negócios em diversos estados brasileiros e até mesmo na África. E convido vocês para um bate-papo na próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 16h30, para estar falando um pouco sobre gestão financeira, empreendedorismo e tirar as dúvidas que vocês possam ter.